Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui mais um dia resolvendo questão e eu separei aqui mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Química. Dessa vez a primeira questão das expositivas, que é a questão 16 sobre termoquímica. E se você não conhece de termoquímica, não tem costume de fazer questão, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que quando você terminar, você vai ter pelo menos entendido um pouquinho mais. Embora seja uma questão bem simples, ela tem aí um certo trabalho. Principalmente esse item B é bem trabalhoso, mas dá pra fazer rápido até. Só que eu vou mostrar a minha linha de raciocínio para poder resolver essa questão. Como a maior parte dos processos ele não pede para justificar tanto assim, ele pede mais para você mostrar. Então, você vai perceber que ela é bem direta essa questão. Então vamos logo começar a resolver aqui. Basicamente no texto ele vai falar sobre o carbeto de cálcio, que é esse composto. Ele vai falar que ele é utilizado na indústria para produzir acetileno. E ele pede para você responder os itens com base nisso. O item A, ele é bem simples. Ele só pede para escrever a equação que representa a formação do CaC2. Aqui ele fala em entalpia de formação molar padrão, mas você não vai precisar calcular a entalpia nesse item. Esse item ele só pede a equação de formação do CaC2. Então bora lá. A equação do CaC2 é basicamente o sólido, o cálcio sólido, mais duas moléculas não, né? Dois átomos de carbono grafite, vou botar aqui graf, para formar aqui, ó, o CaC2, carbeto de cálcio sólido. É basicamente isso. Já o item B, ele é mais complicadinho. Inclusive é o item mais trabalhoso da questão. Mas ele também não é impossível. Você vai perceber aqui que se você sabe fazer lei de Hess, você sabe como manipular essas equações, fica bem de boa. O item B pede assim: considerando as equações termoquímicas, calcule o valor da entalpia de formação molar padrão do CaC2. E aqui ele dá várias equações, cada uma com sua própria entalpia da reação. E a entalpia de formação do CaC2 também é a entalpia da reação. Então, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai manipular todas essas equações aqui, para no final a gente somar tudo, somar as entalpias já manipuladas e cortar todos os átomos, todas as moléculas que não forem úteis a gente. No final vai sobrar só o Ca, o carbono grafite, 2 unidades, e o carbeto de cálcio. E parece muito difícil à primeira vista, mas você vai ver que é bem tranquilo. Eu já deixei pronto aqui a tabela com todos os valores, porque é uma tabela bem extensa. E com todas as reações também. Vamos lá resolver. Primeiramente, eu vou fazer de trás para frente. Eu vou pegar a última reação e vou começar com base nela, porque é ela que tem o produto que a gente quer. Então aqui, ó, eu vou pegar a nossa primeira reação. E você vê que ele já está nos produtos, então eu vou simplesmente repetir essa equação na nossa soma. Não vou modificar nada nela, porque senão isso vai alterar a estequiometria que está presente nos outros, na nossa reação original, e não é isso que eu quero. Então beleza, tá aqui. Agora a gente vai somar com outra equação. E para cancelar, eu vou manipular a única equação que tem o CO. E aqui, a única equação que tem o CO, além dessa que a gente acabou de utilizar, é essa daqui, ó. Só que ela tem 2 COs, então não fica interessante a gente utilizar ela da forma que ela está agora. Fica mais interessante a gente utilizar ela manipulando ela de uma forma onde o CO vai aparecer nos reagentes. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai inverter a reação. Ou seja, a gente vai botar um sinal de menos na entalpia. Então, se por exemplo a entalpia dele aqui é isso, então a gente vai multiplicar essa entalpia por menos e aí vai alterar o sinal ali. Quando a gente faz isso, a gente também altera a ordem da reação. É como se o CO agora fosse o reagente. Então a gente vai deixar desse jeito. Porém, ainda está errada a ordem estequiométrica. Então eu vou multiplicar, além de menos, eu vou multiplicar por menos 1/2. Porque aí vai cortar com 2 e vai ficar só CO. Então no final das contas eu vou somar com essa equação. CO mais... Não, CO reage e vira C, grafite. Não vou nem botar, só vou botar C. Mais
1 meio de O2. Pronto. Agora, eu vou somar a uma próxima equação, para poder ser eliminado O2. Qual é a única equação que tem O2 além dessa? É essa daqui, ó. Essa equação, ela também, ainda bem, já tem o O2 nos reagentes. Mas ainda assim está errada a proporção estequiométrica. Então eu vou multiplicar aqui por 1 meio, porque aí eu vou conseguir a proporção estequiométrica que eu quero. Então eu vou ter aqui H2 mais 1 meio de O2, dando H2O. Perceba que agora a quantidade de O2 nos reagentes e nos produtos se igualou. Então eu vou agora passar para o próximo componente. Eu posso agora utilizar das águas, mas como tem mais de uma reação que tem água além dessa, então eu vou preferir utilizar agora a reação que tem hidrogênio, porque vai ficar mais fácil depois. Então deixa eu pegar uma reação aqui que tem hidrogênio, que é a primeira que tem. Ela tem hidrogênio. E ela tem hidrogênio coincidentemente nos reagentes, então, não nos produtos. E aqui a gente tem nos reagentes, então vou multiplicar apenas por 1. E vou somar aqui, vai ficar cálcio sólido mais duas águas, dando hidróxido de cálcio mais gás hidrogênio. Tá vendo isso? Agora o nosso gás hidrogênio vai cancelar. E a última equação que falta é a que vai cancelar o hidróxido, a água e o cálcio simultaneamente. Que vai ser essa daqui. Na verdade, o cálcio não, né? O cálcio vai ficar depois. Vai cancelar o hidróxido de cálcio que tá ali em cima. Vai ser essa daqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Agora eu vou simplesmente botar ela. Porém, dessa forma que tá, não adianta, porque ainda tá faltando, temos um problema aqui. A gente vai ter um hidróxido de cálcio nos produtos, mas a gente já tem um. Então a gente vai inverter isso, vai multiplicar por menos 1. Aqui já está multiplicado por 1 também, né? Então se a gente inverter, vai ficar hidróxido de cálcio, dando óxido de cálcio mais água. E perceba que agora a gente vai poder cancelar tudo, quer ver? O óxido de cálcio vai cancelar com o óxido de cálcio. O monóxido vai cancelar com monóxido. O nosso O2 vai cancelar com O2. O hidrogênio também vai embora. O hidróxido vai embora. E as águas? Tem uma água aqui, mais uma água aqui. Vai ficar duas águas nos produtos, vai cancelar com essas duas. E agora, o carbono, tem um carbono aqui nos produtos e 3 no reagente. Vai cancelar esse carbono, vai ficar 2 aqui. Se você somar tudo, você vai perceber a mágica acontecendo. Ao final de tudo, a gente vai ter cálcio mais 2 carbono, dando carbeto de cálcio, que era justamente a reação que nós estávamos buscando. Mas agora a gente vai ter um cálculo definitivo para a entalpia. Por quê? Porque é só a gente aplicar os nossos coeficientes que a gente botou multiplicando nas equações, nas entalpias. Então aqui vai multiplicar por 1, aqui vai multiplicar por menos 1 meio, aqui vai multiplicar por menos 1, 1 meio e 1. E agora a gente vai somar todas as entalpias. E nesse momento eu vou utilizar de uma calculadora, porque a UBQ permite a gente utilizar a calculadora, então não faz sentido eu querer não utilizar a calculadora. No final das contas vai ficar menos 414,8. Deixa eu somar aqui também, eu já vou logo fazendo a conta. Eu vou primeiro escrever a expressão, depois eu vou fazer a conta. Aqui vai ficar 110,5 mais 65,19. Aqui divide pela metade. 571,8 dividido por 2 vai dar menos 285,9 mais 462,3. Fazendo essa equação, ao final de todas essas reações, o delta tá aqui, ó. A entalpia padrão de formação da reação vai ser igual, o da total da reação, né? Vai ser igual a menos 62,17 kJ por mol. Resposta da questão B. Na verdade não é nem 17, eu inverti aqui a ordem, é 71.
Pronto, essa é a resposta do item B. Esse item era provavelmente mais trabalhosozinho. Você vê que os próximos são bem semelhantes, mas são mais fáceis. Aqui, ó. Na produção do acetileno, o carbeto de cálcio reage com a água para gerar hidróxido de cálcio e gás acetileno. Escreva a equação química balanceada com os menores coeficientes que representam esse processo. Então, esse item aqui é quase psicotécnico comparado com o que a gente acabou de fazer. É basicamente o carbeto de cálcio vai reagir com a água. E eu já estou balanceando porque você vai perceber que é intuitivo. E vai formar hidróxido de cálcio mais acetileno. Se você perceber, tá tudo balanceadinho, bonitinho. Não tem muito o que fazer. Resposta do item C. O item D, ele pede para você calcular a variação da entalpia para a reação de produção do acetileno, indicando se o processo é ou não endotérmico. Para fazer esse item é bem simples. O ΔH da reação total vai ser o quê? Vai ser o ΔH de formação dos produtos menos o ΔH de formação, né? Esse F indica ΔH de formação dos reagentes. Aplicando agora, a gente vai ter que o ΔH da reação vai ser igual. Aí agora você vai, tipo, tem os valores ali, mas eu tenho um papel aqui com os valores, porque eu fiquei com preguiça de ficar voltando. Então eu vou só substituir aqui. Para os produtos. O produto aqui vai ser o hidróxido de cálcio e o acetileno, que estão tabelados, ó. O hidróxido de cálcio vai ser menos 985,2 kJ por mol. E o do acetileno vai ser mais 227,4 kJ por mol. Lembrando que tudo isso tem que estar nas proporções estequiométricas. Então, por exemplo, aqui é 1 e 1, mas aqui tem 2. Então eu vou precisar multiplicar o valor dessa entalpia por 2. E aí aqui, continuando, vai ter o dos reagentes. Vai ser a água, vai ser por 2. Então vai ser 2 vezes a entalpia de formação da água, que é 285,8 kJ por mol, mais a do carbeto de cálcio que a gente calculou, que é 62,71, menos 62,71 kJ por mol. Então a gente vai ter agora, vou fazer essa conta na calculadora, obviamente eu não vou fazer de cabeça. No final de tudo, se você fizer a conta, vai dar menos 123,49 kJ por mol. Na questão, ele também pede se o processo ele é exotérmico ou endotérmico. Observe que aqui tem um sinal negativo. E quando tem um sinal negativo, significa que o composto tá meio que fornecendo, ele está dando esse calor, ele está dando essa variação de entalpia. A entalpia, a pressão constante é calor. Então, dá para fazer essa associação. E como ele está fazendo isso, então necessariamente ele está perdendo esse calor, está perdendo essa energia. Então o processo é exotérmico. Tudo certo? Vamos para o último item agora, item E. O último item não é tão ruim assim também. Considerando os dados contidos na tabela, calcule a variação da energia de Gibbs da reação de produção da acetileno e classifique em espontânea ou não espontânea, justificando a classificação e considerando que ela ocorra a 25 graus Celsius. Vale ressaltar que 25 graus Celsius é equivalente, já que ele disse que tem que ser 273,15, né? Não sei porquê. Isso é meio que equivalente a 298,15 Kelvin. Tem 100 Kelvin. Você vai ver o porquê, porque aqui é T delta S e o T em Kelvin. Então, vai entender. Novamente, eu tenho tabelado os valores, então só vamos fazer a conta. Vai ser igual a ΔH menos T delta S. O nosso ΔH a gente já sabe. Vai ser ΔG vai ser igual a menos 123,49 kJ. É importante ser em kJ porque a entropia está em joules. Então
é uma outra unidade do tipo, a gente vai ter que multiplicar isso por 10 a menos 3. Não, 10 a 3. Então vai ficar Joule por 10 a 3 menos 298,15 vezes a variação de entropia. E a variação de entropia vai ser S dos produtos menos S dos reagentes. Agora, fazendo essa conta, o que é um negócio bem paia, a gente vai ter que o ΔG vai ser igual a menos 123,49 vezes 10 elevado a 3 joules, menos, aí eu vou fazer essa conta aqui. Preguiça, com certeza eu tenho, mas vamos ter que fazer, né? Primeiro deixa eu calcular o S, né? O ΔS vai ficar 298,15 vezes o ΔS. O ΔS aqui vai ser os produtos que é o acetileno e o hidróxido de cálcio. O acetileno vai ser 200,9. Então vou botar aqui na calculadora 200,9 mais 83,4, que é o do hidróxido de cálcio. Vai dar 284,3 joules menos a dos reagentes, que vai ser a água e o carpete de cálcio, que ambos são 70, só que a água tem 2, então no nosso contas vai ficar menos 210. Isso aqui vai dar 74,3. Agora, fazendo esse produto vezes 298,15, a gente vai obter aqui 200... Não, esse valor aqui eu não tô com preguiça de pronunciar. Só que isso aqui a gente pode ainda simplificar. A gente pode botar tudo em função de 10 elevado a 3, né? Para poder botar a resposta em kilojoules. Então, passa aqui 1, 2, 3. Tá certo isso? Tá podendo isso? Vá. Tá. Então pronto. Vai ficar basicamente isso. Então a gente vai ter aqui tudo em função de 10 elevado a 3, vai ficar que ΔG é igual a 10 elevado a 3. E eu não vou nem botar esse 10 elevado a 3 para a unidade ficar em kJ. Então vai ficar menos 123,49 menos 22,152545. Acho nem precisar desse tanto de casa decimal, mas beleza. Kilojoule por mol. Tem esse por mol? Acho que tem. Estou fazendo análise dimensional. Enfim, você entendeu. Vai ficar aqui kilojoule de mol menos 1. Fazendo essa conta do demônio, a gente vai ter 123,49 mais 22,152545 vai ficar menos, vai ficar que ΔG é igual a menos, eu vou arredondar, 145,6425 45. Só que eu vou tirar esse 45, não importa. Vai ficar... Pronto, 4 casas decimais é o suficiente, eu acho. Pronto, essa vai ser a resposta. Kilojoule por mol, a menos 1. E ele também pede aqui no final para indicar se ele é espontâneo ou não. Se o ΔG é negativo, o processo é espontâneo. Então, já dá para ver que ele é espontâneo, porque ele é bem negativo. Pronto. Essa ficou a resolução da nossa questão. Bem interessante essa questão. Eu achei ela mais desafiadora do que a última que a gente fez. Mas ainda assim não deixa de ser de boa. Tem questões de termoquímica muito mais difíceis. Provavelmente eu vou trazer elas no futuro. Mas essa daqui aqui já é para ser a primeira questão de termoquímica do canal. Então, beleza pessoal. Valeu, tamo junto. É isso.